Glória a Deus, glória a Deus. Acho que eu vou gritar menos hoje. A intenção sempre é gritar menos, mas é o Espírito Santo que comanda. Amém? Fala assim, eu não estou com sono? Não, você está com sono. Então vamos lá, vou te dar mais uma chance. Fala aí, eu não estou com sono. Isso aí. Então agora você sacode a pessoa que está do teu lado. Fala assim, você não está com sono. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado pelo tangedor aí. Chegou. Queria que você fosse abrindo a sua Bíblia em João 3. E aí você põe alguma coisa, algum panfleto, algum marcador. Depois vai para João 8. E depois você põe outro marcador, porque você, como lê muita Bíblia, você tem um monte de marcador, um monte de papel aí dentro da tua Bíblia. E aí você vai para Gálatas 5. E deixa tudo anotado aí. João 3, João 8 e Gálatas 5. Enquanto você acha, e eu vou tossir aqui um pouquinho, mas é bênção, porque quando é difícil a bênção é maior ainda. E, opa, tinha um crente aí, vamos lá, quando é difícil a bênção é maior ainda. Estou te dando chance, irmão, vai acordando, vai se despertando, vai abrindo um suco, né? Assim que fala lá na agricultura, para cair uma semente poderosa dentro de você. Você está com fome de Deus hoje? Você está com fome, você está com sede de Deus? Você está falando, Deus, eu preciso daquela semente para mudar a história da minha semana. O inimigo já mandou um planejamento para me derrubar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, com saúde, finanças, trabalho, tudo quanto é estratégia que ele pode ter. Mas você hoje veio aqui, glória a Deus, você veio aqui buscar o que vai romper. Você veio aqui buscar o que Davi chamou em uma das suas batalhas de Baal Perazim. Baal Perazim é o Senhor do rompimento. Não, para de se enganar, não é Baal. Baal quer dizer Deus, é Deus. Ele quis dizer que Deus, naquele momento, era o Deus do rompimento. O Deus que rompe as barreiras do inimigo. Você não está aqui ainda, não é possível. Você veio buscar uma semente que vai passar por cima do teu inimigo essa semana, que nem um rolo compressor, que nem uma represa que abriu e que vai passar arrastando tudo e levando a glória de Deus para a tua vida. Amém? Amém? Então você está aí. Glória a Deus. Diz assim o texto, porque no texto de João 3,16, eu sei, você sabe decor, mas eu vou falar aqui junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou dar um destaque aqui para você já ir pegando o clima. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Fala, deu. Amém. Vamos para João 8. Ditas estas coisas, muitos creram nele. E aí ele disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: presta atenção, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 25. Acompanha comigo. 16 e 25. Vou pegar o 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. 25. E se você vive no Espírito, então anda no Espírito. Eu quero te aguçar a curiosidade em alguns textos, e quero te aguçar você começar a perceber que a gente vem aqui ministrar pedindo por Espírito Santo, falando assim para ele: Espírito Santo, eu quero saber o que o Senhor vai falar quando eu estiver lá, porque o Juliano precisa ouvir algo do Senhor, porque a Adriana precisa ouvir algo do Senhor, porque o Valdemar precisa ouvir algo do Senhor, porque a Daiane precisa ouvir algo do Senhor, porque o Tauan precisa ouvir algo do Senhor.
Então eu sei que o meu pobre esboço não cabe na tua infinita capacidade. E aí eu fico curioso, eu fico falando, puxa, como eu quero te ouvir. Eu queria que você começasse a ler a tua Bíblia, a ouvir o que o seu líder te fala, o que a sua rede social, quando está ungida, fala, ou qualquer outro lugar que você busca a presença de Deus e as direções de Deus para a tua vida, e conseguisse entender que existe uma... já estou gritando, você vê como é que é a coisa? Essa igreja é a igreja dos pastores que grita, fazer o quê? Você escolheu agora, entendeu? Agora, seguinte, perceba que há uma diferença. Você vai ler um textão, mas vai ter uma parte dele. Vai ter uma parte. Vocês conseguem sonhar isso comigo? Você consegue lembrar como isso acontece na tua vida? Porque tem umas coisas que é comum, gente. É tão bom a gente perceber isso. Você vai ler páginas e páginas da Bíblia, mas vai ter um pedaço, vai ter um versículo, vai ter uma palavra que vai fazer assim, ó, pum! Vai falar, uau, eu nunca percebi isso. Eu não tinha percebido isso. Deus, que maravilha da tua palavra. O Senhor está falando comigo, é comigo que o Senhor está falando. Então fala comigo, a palavra revelada. Fala assim, é o que eu vou pegar para mim hoje. Todo mundo precisa de fé. A gente precisa de fé para um monte de coisa na vida. A gente precisa acreditar em alguma coisa. A gente precisa ter alguma coisa para animar a gente, levantar da cama todo dia. Às vezes é levantar para ir para a igreja, e aí se torna óbvio, como eu vou trazer aqui alguns exemplos. Mas o fato é que para qualquer coisa na tua vida, você vai precisar ter um nível de confiança, um nível de acreditar, um nível de crer em alguma coisa. Você crê que o seu negócio vai dar certo. Você crê que o seu patrão ou seus colegas de trabalho não estão te passando a perna todo dia. Ou você pelo menos resolve acreditar nisso para você conseguir viver bem. Você tem que acreditar em alguma coisa para ir para frente, para se movimentar. Você tem que acreditar que você está investindo o seu tempo e esforço para a sua família desfrutar de alguma coisa no final do mês. Ou durante o mês. Falando de Deus, você precisa ter fé para ter teu relacionamento com Deus. Desde a queda do homem, e já começando por Abel, você tinha que ter fé para entender que o jeito de Deus é o melhor. Você precisa acreditar nisso. Porque sem fé, o nosso relacionamento com Deus, ele é apenas religioso. Ele é vazio. Você vem, ouve, sai, malemar, tenta cumprir ali alguns mandamentos e princípios. Mas a fé tem que te conectar com o coração do Pai. E essa fé aí é uma que a gente tem que buscar. Porque senão você não vai conseguir ter conexão nenhuma. A fé também, ela é um instrumento de perseverança e obediência. Você precisa acreditar para você perseverar. Quando eu não acredito mais que eu estou fazendo algo interessante no meu trabalho, algo que vai ser útil para alguém, algo que vai resolver o problema de alguma empresa, eu me desanimo. Quando eu faço por obrigação, sem entender, eu me desanimo. E aí eu preciso do quê? Vai, irmão, você está comigo aqui. Ah, obrigado, tem alguém aqui. Vou dar uma outra chance. Você precisa do quê? Fé. Você precisa acreditar. Você precisa acordar aí desse sono aí. Eita, balanga, né? Você precisa acordar. Você precisa ter fé para você acreditar que essa palavra que está sendo dita aqui vai mudar a tua vida. Então você precisa ter fé. Então você precisa ter fé e perseverança, porque a batalha que você está passando é muito grande. Eu sei que é muito grande, porque só sabe a batalha quem está passando por ela. Mas a batalha é grande. O teu Deus é maior ainda. E Ele te dá fé como instrumento de perseverança e obediência. A fé te dá firmeza quando tudo em volta está te dando incertezas. Obrigado, pastor. A fé também,
ela funciona como um acesso ao impossível. Você precisa de fé, eu preciso de fé. Nem tudo na sua vida acontece, eu sei. Tem alguém que gosta de gastar no cartão de crédito e depois crê no impossível que a fatura não vai chegar. Ai, meu Deus, estou gastando, mas Deus me priva desse negócio. Ai, Senhor, apaga o registro. Quem trabalha com TI até gosta de falar, orar essas coisas. Hein? Apaga o registro do banco de dados, Deus, né? Para não ter nada lá para me cobrar no final do mês. Não, mas não é sobre isso. É sobre realmente estar passando por um problema de saúde e falar, tudo está falando que não vai dar bom, mas vai dar bom, Deus. Vai dar bom, e a fé te leva para isso. Então você precisa crer. Você precisa crer, e principalmente, aí para você gravar no teu coração e ir na tua Bíblia, em Hebreus 11, e decorar aquilo, e viver aquilo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Só que nem sempre a fé, ela praticada, ela leva você para um lugar bom. Aliás, a fé é um instrumento para fazer você passar por um lugar que não é tão bom. No teu conforto, na tua humanidade. Que ele pode ser maravilhoso no plano de Deus. Só que você está de bico, você não quer passar por ali e você acha que não tem que passar. Então, resumindo, o que eu quero dizer, ainda aqui na introdução, é que a fé pode te levar para um lugar de bênção, de vida, ou pode te levar para um lugar de morte. Charles Finney, não sei como é que falavam na época, mas ele viveu ali um pouco antes do Spurgeon, do outro lado do oceano, lá nos Estados Unidos, e ele começou a servir a Deus de uma forma diferente. E quando ele começou a servir a Deus de uma forma diferente, algumas coisas começavam a acontecer em todo lugar que ele passava. Certa vez, Charles chegou numa fábrica, queria começar a falar de Jesus. Quando ele chegou, e nesse momento, em nome de Jesus, esteja sensível, porque o Espírito Santo já está trabalhando em você e através de você. Mas eu vou te dar um conselho, não bloqueia ele não, deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Que talvez ele te acorde, talvez ele te ponha para dormir, talvez ele te mude de lugar, talvez ele te ponha de pé, talvez ele fale para você gritar, talvez ele fale para você ajoelhar. Deixa ele fluir. Então o Charles, ele chegou nessa fábrica e quando ele estava na porta, antes de entrar, os funcionários estavam gritando do lado de dentro. Eles começaram a gritar e chorar e falar: misericórdia, misericórdia, Deus tem misericórdia de nós. Charles não tinha nem entrado para pregar o evangelho, nem entrado. A produção da empresa parou, não dava mais para continuar. Outra vez, na cidade de Rochester, praticamente toda a cidade foi convertida. Toda a cidade foi convertida. Pensa assim, o dono do bar, o dono da padaria, o cara da fábrica, aquele rapaz fazendeiro, toda a cidade foi convertida. E mais, os viajantes que passavam de trem tinham visões, olhavam e falavam: o que está acontecendo nessa cidade? O que está acontecendo aqui? Algo diferente está acontecendo aqui. A autoridade espiritual que estava sobre a vida de Finney era muito grande, muito grande, muito grande. Ele chegava toda vez que ele começava a falar, e eu acho que eu até desfrutei disso daqui por causa do teu sono, mas ele começava a falar em um culto e havia um silêncio quase que total. As pessoas nem se movimentavam. A autoridade dele era tanta que dizem que uma das inspirações de dois pregadores fantásticos da palavra, um deles você conhece mais talvez, que é o Dwight Moody, mas o que você conhece mais provavelmente é o Billy Graham.
Você já ouviu falar dele na tua rede social? Pobrezinha a tua rede social, mas às vezes ela fala dele. Então, ele pegava carona nessa visão de Charles. Charles, ele implementou esse negócio de vir à frente, sabe? Que a gente, eu, pastores, outros pregadores, fica, toma uma decisão, vem à frente. E Billy Graham usou muito isso. Bom, Charles viveu, morreu depois de praticamente 80 anos, um pouquinho antes de que Charles Spurgeon do outro lado do oceano viveu e morreu. E foi tudo bem. Muita luta, muita batalha, mas ele viveu a sua vida e cumpriu o seu chamado. Jerônimo Savonarola. Alguns séculos antes, ele viveu. Só que o Jerônimo veio na pré-reforma, ele veio antes de Lutero. Ele veio para inspirar Lutero. Vocês têm que ver uns vídeos legais no YouTube, viu? Tem um vídeo lá da Igreja Presbiteriana, e aqui eu não estou vendendo nada, mas estou dizendo que foi um ótimo trabalho. E lá eles contam a história da igreja. É maravilhoso. Depois, se você precisar do link, você me fala. E naquele vídeo conta toda essa história. Mas o Jerônimo, ele nasceu lá em 1452. Ele entrou no mosteiro aos 22 anos e ele foi um pregador muito influente em Florença. E em Florença ele tinha uma influência política, um legado muito grande. Ele pregava mesmo, ele falava mesmo contra o pecado. Ele ia para cima da burguesia, dos caras do luxo lá, e ele expunha o pecado deles. Teve uma vez que Jerônimo montou uma fogueira de livros pornográficos, de livros de baixaria, de livros de tudo que era contra Deus. Montou em praça pública a fogueira, incendiou aquele negócio em louvor a Deus, e todo mundo se quebrantando e jogando seus livros, jogando seus materiais. Fantástico, não é? Isso aqui é fé. Tempo depois, ele se recusou a reconhecer algo que estava sendo imposto, que era a autoridade corrupta do Papa Alexandre. E aí, ele foi excomungado e condenado por heresia. A fé, mesma fé de Charles, séculos depois, que levou a todo aquele avivamento no território americano, era a mesma fé que estava em cima de Jerônimo Savonarola. E ele teve que tomar uma decisão. E tomando essa decisão, foi condenado por heresia. E junto com muitos dos seus, foi enforcado e queimado em praça pública. Muitas vezes, a sua fé, a minha fé, ela deve servir para algum propósito. Mas simplesmente, fala um amém se você estiver comigo aqui. Amém. Só para ver se você estava acordado. Então você precisa acompanhar isso aqui comigo. Simplesmente acreditar e ter uma fé que remove montanhas, talvez, não vai ser suficiente para encaixar no seu deu certo. Humanamente falando, que parece que as coisas terminaram bem. Aparentemente parece que se eu crer, está tudo resolvido. Mas a palavra de Deus em Tiago 19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Mas não vai ter demônio no céu. Há algo a mais do que crer. Há algo a mais do que encaixar Deus no meu deu certo. Há mais propósito do que ver um trem passando e as pessoas se converteram dentro do trem. Há muito propósito em olhar para uma forca e falar como Dietrich Bonhoeffer: faltando 2 semanas para o final da Segunda Guerra, por ordem expressa de Hitler, ele olha para aquela forca, só faltava 2 semanas.
fala, não é o fim, é o começo da vida. Aceitar uma realidade que parece que é realmente real. Aceitar que você precisa cuidar do teu carro, do teu corpo. Aceitar que você realmente está aqui numa igreja, que você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, viver com Ele e ir com Ele até o céu. Acreditar nisso talvez seja um lugar muito cômodo para mim e para você, e um lugar vazio, e um lugar sem propósito. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Um dos momentos mais interessantes, um deles que eu vi no Chosen, e eu sei, eu falo muito do Chosen, falo mesmo, até o Galo tá falando aí. Então assim, o meu irmão põe para acordar no meio do culto, para ele acordar antes do apelo, entendeu? Entendi, irmão, é isso aí, glória a Deus, é isso aí, é estratégia. Eu ia falar desse jeito, mas melhor não. Mas assim, enfim, é umas piadas. Mas vamos lá. João capítulo 5, versículo 37 a 40, diz assim: o Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. O Pai jamais tem ouvido a sua voz, nem tem visto a sua forma. Ele estava falando com os fariseus e com os judeus. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Aí ele fala algo que, nossa, como eu amo estar nessa igreja, porque a gente passou por momentos, a gente como liderança, como nosso pastor, passou por momentos onde a gente aprendeu errado, onde a gente potencializou o que a gente tinha de errado, foi um monte de fábula, depois Deus moeu a gente no correto, mas moeu a gente, levou para um lugar que a gente era humilhado, mas a palavra estava vindo grossa para dentro da gente, Então nesse texto aqui ele fala: examinai as escrituras, porque acha que nela você vai encontrar salvação. Ei, mas a salvação está em mim, porque elas testemunham de mim. E o problema é que você acha que a salvação está lá, você não entendeu nada. Quantas vezes interpretei esse texto errado? A fé verdadeira não deveria só capacitar a gente para acreditar, mas ela deveria nos habilitar para ser transformado enquanto a gente espera ela se cumprir. Você está entendendo isso? Olha só, a fé, ela não deveria ser um estado, ela deveria ser um processo na nossa vida. Você não está aqui, não é possível. Então, aí eu cheguei num ponto que aí eu vou discorrer mais alguns outros pontos aqui. Fala assim, está terminando. Fala, irmão, está terminando. Tem um livro aí para você pedir para a Nath, chama A Isca de Satanás. Repete para você decorar, vai. Isso. Satanás tem um plano infalível para a tua vida, para a minha vida e principalmente para a vida da igreja. Ofensa. Eu me ofendo, você se ofende, todo mundo se ofende, todo mundo tem razão, pá, racha. Eu resumi o que tem lá algumas páginas, mas não é só isso. Tem muita coisa profunda lá, e uma delas acabou comigo esses dias. E eu quero que esvazie você também nessa hora, para você se encher de algo diferente. O tema dessa ministração é obediência, a ponte de ligação da tua fé com a realidade. Então eu estava lendo o livro e de repente surgiu algo. O crescimento e maturidade se dão fisicamente pelo tempo, se dão intelectualmente pela busca de conhecimento e pelo aprendizado.
Ok? O crescimento espiritual é fruto da obediência. E aí onde eu acho que é uma continuação do que nós ouvimos na quarta. Porque o mesmo Espírito Santo que te parou às 6 horas da tarde para te falar, você vai pregar. E você vai pregar sobre o que acontece dentro do sofrimento. E como é que é bom sofrer com Deus. Tem a ver com obediência, tem tudo a ver com obediência. Tem tudo a ver com obediência. Primeira coisa, fala assim, o jeito da família de Deus. Cutuca a pessoa do lado e fala, ei, você tem que se identificar com a família de Deus. Então em Gênesis capítulo 1, existe um Deus falando assim, no princípio criou Deus o céu e a terra porém estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus já estava lá e de repente Deus traz uma pessoa para a conversa. Ele fala, haja luz. E a luz, sim senhor, estou aqui para iluminar a vida dos homens, para chegar lá em João e mostrar para ele que eu sou o verbo e eu transformo em ação o que sai da tua boca, Pai, porque eu sei que o que sai da tua boca é o melhor, porque eu sei que o melhor sai da tua boca e que não há nada que eu faça que muda o que sai da tua boca. Então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então a palavra sai de Deus, Jesus torna ela num verbo, numa ação, e o Espírito Santo, o executivo de Deus, ele só pega carona em Cristo e ruach. Ruach é como o Espírito Santo é chamado em hebraico nas escrituras. Não quero que você fique craque em hebraico. Ei, sinta o Espírito Santo na tua vida soprando. Porque ele está nesse lugar, ele está soprando para dentro de você um conhecimento de que funciona na eternidade e deve identificar você como família dele. Então, como funciona na eternidade? Funciona, o Pai fala, o Espírito que é Filho, o Filho transforma em ação e o Espírito executa, porque não há outra saída. É assim que funciona, é assim que ele criou. De eternidade em eternidade, ei, eu e você, não adianta, pode fazer coisa ruim, pode desviar de Deus, pode fazer qualquer coisa, mas não vai adiantar nada, isso não vai mudar, porque esse é o padrão da família de Deus, e Jesus já sabia disso. Em Lucas capítulo 8, versículo 21, diz assim, ele porém respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ele estava lá curando o aleijado, e a casa estava cheia, e ele estava falando, e é aquela situação onde ele desceu lá, e nossa, poderia dar uma outra pregação aquele negócio, mas aí, alguém fala, ei, sua mãe, seus irmãos estão ali fora, mamuvuca esse negócio aqui, ei, cuidado aí, eles estão lá, estão brabo, hein, eu estou brabo, estou se sentindo bem envergonhado, que todo lugar que você chega é polêmica. Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que ouvem a palavra do meu Pai e as praticam. Irmão, o que identifica você como família de lá é a mesma coisa que identificou a terra sem forma e vazia. Jesus sendo a luz do mundo e o Espírito Santo criando tudo como se fosse uma avalanche de Deus. O que você está fazendo com o que Deus fala? Com o que Deus fala? João 14, eu gosto. Eu vou citar, eu ia passar já para o próximo ponto, mas esse texto é maravilhoso. João capítulo 14, versículo 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí, essa pessoa que me ama e guarda a minha palavra, o Pai vai amá-lo também. Acolhimento de família.
Ah, você está comigo aqui, né, Guto? Olha lá, ó. Acolhimento de família, o Pai me amará e viremos a Ele. Uou! Você se identificou. Pá! Ah, eu estou vendo meu filho. Pega ele, ele é meu filho. Você identificou. Aí Ele virá a mim e nele fará morada. Põe o meu espírito nele. Enche mais de espírito nele. Enche mais de espírito nele. E quem me ama, quem não me ama e não guarda as minhas palavras, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas é do meu Pai. E isso vos tenho dito, e ainda estando com vocês, mas vai vir um Consolador, que vai chegar no domingo, dia 18 de maio, e vai lembrar você disso. Há detalhes no teu culto que testificam da presença grossa do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Ana Gabi, obrigado. Glória a Deus. Fala assim: o território da obediência é, humanamente, agora enche o peito, fala, desconfortável. Crescer dói. Você quer crescer espiritualmente? Já te adianto, dói. Raquelzinha, meu amor, chegou com Deuteronômio 8. Ah, meu irmão, eu te levo para o deserto para te falar de amor. Eu converso com você, cuidando das suas feridas. Crescer dói. E não tem nada a ver com conforto. Fala, cutuca a pessoa, que ou ela está chorando, se ela estiver cheia do Espírito, ou ela está embasbacada, que ela não está entendendo nada. Então cutuca ela e fala assim: obediência é um território que não tem nada a ver com o teu conforto. Aponta o dedo assim, teu conforto. E já vamos começar lá do começo, né? Nosso pai da fé. Ei, Abraão, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vê para mim, ó. Vai, vamos ver se eu estou sendo fantasioso. Olha só, sai da tua terra e da tua parentela. Pronto, puxou o tapete do cabra, certo? Vou sair da casa do meu pai, da minha mãe, de quem eu peço dinheiro emprestado todo mês. Aí tem mais. E vai para uma terra, Letícia, que eu ainda vou te mostrar. É só isso, Deus? Tá fácil? É só obedecer isso daí? Para um lugar ainda que eu vou saber. Entendi. Não tem um ex? Não. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Por isso que o crer e o acreditar em algo que é uma realidade não é suficiente, porque você sabe que o Espírito é contra a carne e a carne contra o Espírito, mas na hora da sua decisão, da minha decisão, a gente fica procurando conforto. Ei! Ai, se der certo é de Deus. Deus está levantando uma geração nessa igreja de Jerônimo Savonarola, uma geração que se posiciona, uma geração que não vai vender a sua alma, o que crê, para político corrupto. Mas é difícil obedecer. Amar incondicionalmente, ainda dentro do livro do John Bevere, A Isca de Satanás. Você tem que ler esse livro. Ele fala assim: amor incondicional. Olha para trás, está escrito lá. Amor, olha para trás profeticamente. Amor incondicional. Se tiver com torcicolo, me perdoa. Amor incondicional. Para você amar uma pessoa incondicionalmente, você
tem que correr risco de ser ferido. E na boa, você vai ser ferido. Se você quiser amar incondicionalmente. Você vai ter que ler a isca de Satanás e aprender a lidar com ofensa. Porque você vai ser ferido. Para você amar incondicionalmente. Porque o amor incondicional, ele dá direito. Ei, temos um advogado aqui. Ele dá direito, é direito, papel passado. Ele dá direito para outra pessoa falar: você pode me machucar. Isso é amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente não é assim, ó. Quando eu não concordo com Kevin, eu me afasto dele. Não, quando eu não concordo com Kevin, eu falo: Kevin, eu não concordo com isso e com aquilo. Só que o meu amor incondicional por você é maior do que tudo isso. Porque eu estou aprendendo na Igreja Família a ser leal. Eu não sou leal a alguém somente quando ele acerta. Eu sou leal principalmente quando ele erra, para mostrar onde ele está errando e continuar acreditando. Esse é amor incondicional. Mas há mais uma coisa que é um desconforto para o ser humano. É que você tem que depender totalmente de Deus. Aí, Val, que a gente entra em colapso. Como é que eu vou entender aquela palavra? Muitas vezes, como é que eu vou entender e realizar ela? Né? Os caras de TI, eu não sei se tem gente de TI aqui, mas a gente brinca, tem um código e depois o código se torna alguma coisa executável. Então, ele se torna alguma coisa operativa, né? Mas ele pode ser só um textinho lá, né? Então, assim, depois que eu pego a letra, que é o que os líderes religiosos naquela outra passagem de Jesus não sabiam fazer, pegar a letra e personificar a letra. Ei, pega essa letra e coloca a vida nela, Jesus, pronto, aqui. Então eles não sabiam fazer isso, então é uma dificuldade. E aí é onde a obediência envolve dependência. Ele sabe o que é melhor, ele falou, eu cumpro, porque eu sou igual a Jesus. Jesus é filho dele, nós somos na família do céu, e a família do céu funciona assim, então eu vou funcionar assim. Falou, Senhor, o único caminho que eu tenho é o da tua palavra, é andar no teu caminho, é o único caminho que eu tenho, porque foi o Senhor que falou. Vocês estão aqui comigo, amém? Então pergunta a pessoa do lado aí: qual é o limite da sua obediência? E para começar eu vou usar um exemplo bem tranquilo. Agora fala para o outro, vai. Fala, qual é o limite? Chacoalha aí da sua obediência. Isso. Qual é o limite? Aí eu vou te lembrar de um texto de 1 Reis. Esse aqui é bem fábula, tá? Eu tô sendo lúdico com você, tá bom? Mas eu não tô te menosprezando, pelo contrário. Eu tô me colocando junto com você num lugar de ignorância voluntária. E a gente vai sair desse lugar em nome de Jesus. Então, olha só, presta atenção. Tá lá Elias. O Senhor veio, a palavra dele a Elias dizendo: dispõe-te, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 13. E vai a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi até Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me um pouco da vasilha aí e da água para eu beber. Indo ela buscá-la, ela o chamou e lhe disse: trazei também um bocado de pão de pão na tua mão. Porém, aí ela interpelou o profeta e falou assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Que vês? Apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida para mim e para meu filho, comermos e então morrermos. Eu vou parar aqui. Qual seria o seu comportamento? Vem cá, Gabi, vem cá. Chega aí. Pegando uma pessoa conhecida, tá? Eu dei uma olhadinha assim, porque vai que eu deixo alguém com muita vergonha. Então, a Gabi tá com... Deixa eu ver. Não, o Kindle tá todo lá, então deixa quieto. Mas a Gabi tá aqui, ela é a viúva, ficticiamente. E eu recebi uma palavra do Senhor aqui. O pastor é o Senhor. Ele falou comigo, falou: vai, que vai ter uma viúva que vai te sustentar.
Eu quero saber o limite da tua obediência, entendeu? Não perca essa pergunta. Aí eu tô chegando. Eu chego pimpão, gente. Eu chego em Sarepta, de boa. Ele falou, vai demorar lá. Chega lá e demora. Gente, esse demora é um relax. Fica de boa. Vai dar tudo certo. Eu já preparei uma viúva. Aí ele já pensou, viúva de um cara super rico, cheia de posse, tal. Tá lá, chegando todo pimpão. Vai lá, glória a Deus, aleluia. Ele chega na porta da cidade e ele vê a viúva. Deus testifica, é essa viúva. Só que ele vai falar com ela. A fala que ela tem. Você consegue ser quebrado nessa hora e se permitir o Espírito Santo continuar afundando a mão no teu coração? Você recebeu uma palavra. Eu só tenho um pãozinho. É para eu e para o meu filho e a gente vai morrer. Qual é o limite da tua obediência? Daqui para frente, como é que você obedece? Como é que você obedece? Você que, como eu, está no nível raso de achar que vai chegar, eu quero que você vá lá na tua escola e fale para tal pessoa de Jesus. Aí você chega todo pimpão, vai ter um palco para mim, todo mundo vai me ouvir, vai ser uma delícia. E aí quando eu chego, tem um cara com uma pedra na mão falando, eu só quero ver, porque eu detesto o crente. Eu só quero ver, o único que fala de Jesus é que vai tomar pedrada. Eu acho que não é a vontade de Deus. Ei! Qual que é o limite da tua obediência? Jesus, se você pegar seus evangelhos que estão na tua mão ou no teu celular, você vai ver que isso acontecia com Jesus quase que diariamente. Diariamente. Aonde ele ia, acontecia exatamente isso. A verdadeira obediência, ela põe o universo todo em volta de você, contra você. Porque esse universo está ignorante contra Deus. Ele está sob a opressão do inimigo direta. Então quando você obedece, você escandaliza. Quando você obedece, você ofende. Ah, não, só acontece lá fora, não acontece na igreja. Ei, presta atenção. Aqui nessa igreja, você está tendo aqui o direito de obedecer. E obedecendo, se ficou de bico, deixa de bico. Obedece. Se se ofendeu, deixa que o processo dele é outro. Você não tem que condenar ele, você tem que deixar ele com o processo dele. Obedece. Porque nós vamos continuar obedecendo. E se a gente errar, a gente volta e fala, Deus, eu quero te obedecer. Porque a obediência muitas vezes parece injusta para quem não tem o temor de Deus e não está entendendo e deixando o Espírito Santo tocar, que nem você e eu. Acho que é um sinal, né, do tempo, meu Deus do céu. Então, presta atenção. A obediência, ela é humilhante. Jesus sendo Deus, ele não precisava. O pastor falou algo ontem que marcou meu coração. A gente sabe, mas como é bom a gente ser lembrado pelo Espírito Santo. Jesus cuspiu no chão para curar aquele cego. Jesus, ele não simplesmente falou assim, tá bom, curado, tchau, próximo. Jesus pega a história, pega toda a trajetória daquele homem, o quanto cuspiram na frente dele dizendo que ele é indigno, e Jesus cospe. E no detalhe que o pastor já explicou, só estou parafraseando, ele pega aquele cuspe, põe no olho dele, e ainda fala, vai se lavar. Se mostrar ao sacerdote. Tem outra palavra que não é de hoje, mas o Senhor está falando comigo, com a minha esposa em casa. Que a humildade é uma qualidade estratégica do servo de Deus. Porque quando o inimigo, na ceia, tentou achar Jesus em cima da mesa, ele estava aqui, lavando os pés dos discípulos. Quando o teu inimigo olhar para a tua obediência,
e achar que você não vai aguentar. Ah, meu irmão, experimenta usar dessa arma, porque o inimigo, ele é o dono do orgulho. Ah, você está desmascarado, capeta. Ele é o dono do orgulho. E Jesus fez isso com ele. Ele falou: você me quer? Então vem. Eu estou aqui embaixo. Mas isso ainda é para outra, né? E aí eu vou fala assim: tá terminando. Fala, vai, tá terminando, irmão. Só para me ajudar, vai. Olha só. Aonde está então? Porque tem que existir um lugar para levar a gente para esse lugar de obediência, amém? Quem quer ir para lá? Amém? Quem quer ir para lá? Eu preciso ir para lá, Deus. Aí eu fiquei desesperado diante de Deus. Eu falei: onde é que é esse lugar, Senhor? E aí, onde liga com que o pastor veio aqui? Porque Deus interrompeu a agenda da... Gente, você está numa igreja que Deus interrompe a nossa agenda. Aí, gente, nem que a gente tivesse planejado, pastor, ia dar tão certo. Nem que a gente tivesse o coração tão lindo de: ai, Deus, interrompe a minha agenda, interrompe. Não, isso acontece. E como é perfeito quando acontece por Ele. Muitas vezes a gente nem entende. Fala assim para a pessoa do lado: onde mora o aperfeiçoamento? Para esse nível. Agora você vai falar uma palavra nova que eu inventei aqui. Fala: obrasdiência. Fala. Isso, obrasdiência. Sabe por quê? Porque eu entendi o que um colega meu lá na Bíblia, chamado Tiago, falava, e eu não tinha entendido. E eu entendi. E, gente, é um pouco daquele negócio que a gente falou no início, a palavra revelada. Eu não sei o que você está entendendo agora, mas eu sei que Deus está te explicando coisas que não estão aqui. Ele está te pegando, ele pega um gatilho, te leva para o teu lugar da tua trajetória e fala: aqui, é isso. Então é isso que você tem que anotar, que você tem que se segurar, que você tem que pegar. Mas aí o Tiago chegou e viu que isso aqui batia muito com o que o Tiago lá da Bíblia falou. Ele falou assim, lá no capítulo 2, ele diz assim, a partir do verso 17: assim também a fé, se não tiver obras, é morta. O 19 fala aquela passagem: você crê? Até os demônios creem e estremecem. É o mesmo texto. Aí ele segue falando e dissertando sobre o quanto a fé tem que estar junto com alguma coisa que a gente vai escolher chamar aqui de ação. E não tem absolutamente nada a ver com o que Paulo falou sobre a sua justificação. Mas é uma contextualização daquela fé que Paulo falou de uma forma mais prática. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que o termo que é usado aqui no grego é um termo que indica ação, trabalho e realidade daquilo que era fé, daquilo que era acreditar. Então, essa ação, ela não avalia circunstâncias, ela não avalia pensamentos, ela não olha para si mesmo, ela simplesmente se entrega totalmente e vai. Como é que está a tua fé? Aí eu estou te dando ticket só para entrar nesse lugar, tá bom? Lembra que a gente está falando do lugar, que vai habilitar a gente para essa obediência. Então o ticket é você entender isso. Ei, a minha fé está passiva. E vou te dar mais uma dica: para de ficar olhando para si mesmo. O servo de Deus, ele pensa em Deus. Ele não pensa no que os outros pensam e nem no que ele mesmo pensa. Ele pensa no que Deus pensa. Ei, isso aqui também é para outra pregação, mas presta atenção. Quando a fé está viva, ela nos leva a ser mais parecido com Jesus. E aí tem tudo a ver com o que a presbítera Raquel falou, e com em Deuteronômio, e com o que o pastor pregou na quarta-feira. Percebe como é ruim você perder culto? O pastor falou isso com a gente ontem de novo, e tem que falar mesmo. Um dia para Deus é como? Você perde um culto, você perdeu quantos anos?
Aí, como é que eu fico parecido com Jesus então? 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 a 8 diz: por isso está escrito em Sião: eis que põe uma pedra angular, eleita e preciosa, que nela, quem nela não crer, de modo nenhum, quem nela crer, de modo nenhum será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Então vamos fazer uma continha aqui. Nós que acabamos de conversar que o lugar da obediência é desconfortável, e que ele ofende quem está em volta, porque não entende o que você está fazendo. Então a gente começa a ser parecido com Jesus, que é a pedra angular. Você vai estar numa empresa, você pode ser o executivo-chefe, eles vão achar que não precisam mais de você. A sua família vai falar: você não presta. Quando você começar a obedecer, isso não quer dizer que esse lugar ele é definitivo, mas esses sinais são definitivos para o teu sucesso em Deus. Cutuca a pessoa do lado, fala: esses sinais são definitivos para o teu sucesso. Então o que acontece com esses sinais? Eles levantam os desobedientes e te levam para um lugar de aperfeiçoamento, e esse lugar se chama lugar de sofrimento. Há pessoas, e aqui é importante dizer que há pessoas que têm nesse lugar um lugar de sofrimento financeiro, um lugar de sofrimento familiar, um lugar de sofrimento: ai Deus, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Lembra da mensagem do pastor da quarta-feira. Sofrimento com Deus é uma coisa, sofrimento sem Deus é o teu devaneio. Se você está com Deus, se você está edificado na rocha, se você está lendo a tua Bíblia, orando, devotando a Deus, fazendo jejum, orando, colocando, se consagrando, você está em Deus. Aí o sofrimento é aperfeiçoado. O sofrimento está te aperfeiçoando. E aí eu vou te dizer algo libertador. Hebreus capítulo 5, versículo 7 e 8, tem na minha Bíblia e na tua, para você ler o resto da vida. Está escrito assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido, ele falou com Deus, ele podia ter sido livrado da morte, Deus ouviu ele. Vou seguir o texto. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É aí onde você pega as passagens de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. É aí onde você pega as passagens que falam que Paulo é o doido do rolê. Em nome de Jesus, com todo temor eu falo isso, porque ele fala: eu me glorio nas minhas fraquezas e eu me glorio no meu sofrimento. Opa, apanhei, tô no caminho. Fiquei sem dinheiro, estou no caminho. Ah, Deus, tem libertação hoje. Ah, aleluia. Fiquei doente, estou no caminho, porque eu estou orando, eu estou no devocional, eu estou me consagrando, eu vou para imersão, eu estou no caminho, minha família virou as costas, eu estou no caminho porque eu estou com Deus, Ele está me aperfeiçoando, eu vou chegar lá, Ele está abrindo um portal, Ele tem um plano, então eu estou no caminho, eu estou aonde Ele quer que eu estou, ou quer que eu esteja. Percebe que o sofrimento da quarta-feira, que o pastor foi usado por Deus para falar, ele se torna real no seu aperfeiçoamento em obediência. Eu obedeço, porque Ele falou, então eu vou me ajoelhar de manhã, eu vou me ajoelhar e vou clamar a Ele, e vou orar, e meu Deus é constante. Se Ele é constante, eu vou orar todo dia, eu vou orar, eu vou ter meu livrinho de pedido, eu vou colocar as respostas que Deus me deu. Outro dia o pastor falou aí de alguém que tinha livros e livros de resposta de Deus, e é isso. Por que você ora tanto? Por que você acorda cedo? Ei, eu acordo porque Deus falou para acordar. E eu me glorio quando eu não consigo levantar da cama, quando eu estou me arrastando.
que Paulo tomava chicotada. Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão. Que nós falamos lá no início. E nós já vamos para o final. Que até o Espírito Santo está dando spoiler. Paulo estava cantando dentro da prisão. Não é possível, você não está aqui, né? Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo entrar em você agora e contar para você assim. Deixa ele mostrar para você em visão. Deixa ele falar com você, eles estão lá dentro. Tomaram várias chicotadas, muitas mais do que a gente poderia aguentar. E estão dentro da prisão, no cárcere. Só que eles sabem, eles sentem o peso daquela prisão. Eles têm sensibilidade espiritual, discernimento para saber que aquela cadeia está no lugar errado. Ela tem que estar, o anzol e a cadeia tem que estar no demônio e não nele. Então ele sabe, ele começa a fazer o quê? Ele começa a se comportar como cidadão do reino. Ele começa a cantar. Ah, Senhor, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. E o que acontece? Bum. Terremoto, irmão. Cadeias caem. Ai, Senhor, você sabe como é que faz uva, irmão? Que Deus está precisando de gente uva nesse tempo. Sabe como é que faz? Não faz uva, faz vinho. Deus está precisando de gente que conhece o processo. Deus está precisando na tua vida de gente que conhece o processo do azeite. Porque há algo no vinho novo, há algo no azeite escorrendo naquele processo. Que a palavra de Deus em Isaías 10, versículo 27, diz que quebra todo jugo. O nome disso é unção. E a unção é o produto, é o fruto de uma vida de sofrimento em Deus. Ah, mas aquele pastor que tem uma igreja de 10 milhões de dólares, ele sofre no nível de 10 milhões de dólares. Eu e você não estamos aqui para julgar. Eu e você estamos aqui para aprender a viver obediência. Porque na nossa relação, no nosso mundo agora, ele está carente de obedientes. Porque vão trazer a realidade à fé. A gente está carente de Davi. Que quando ele falou, eu vou ser rei, tó, gigante. Vê o que você faz aí. Quais são os seus sonhos? A nossa geração está carente de Noé. Faz a arca aí. Arca pra quê, Deus? Tô entendendo. Nunca vi uma nuvem. Eu só obedeço. Eu não preciso ver. Obedecer é minha fé em ação. Eu não vi, eu creio. E eu tenho uma ação. Eu construo a arca. Não é que você está fazendo, estou construindo a arca. Essa geração está carente de Daniel. Nosso Deus é um Deus constante, Ele não para de orar. Mas para os que não param de orar, não significa que Ele vai te tirar a cova de leões do teu caminho. Não! Ele vai te fazer aprender a ninar leões dentro da cova. Os obedientes dão um passo. Os obedientes não colocam condições para Deus. O aperfeiçoado no sofrimento, ele é louco. Ei, você não tem dinheiro. Ei, você não tem capacidade. Ei, você vai morrer se for por aí. Ele mandou, eu vou. O que vai acontecer, Deus? Eu vou voar? Eu vou brincar com os leões? Essa geração está carente de Moisés. Levanta o cajado. Levantar para quê, Deus? Olha um monte de água aí. Levanta o cajado e diga ao povo:
para molhar o pezinho. Põe o pé na água. Mas eu não sei o que está acontecendo aqui hoje. Eu sei que pessoas estão sendo curadas aqui hoje. E por mais que você está com sono e não manifesta isso direito, mas a verdade é que teu Deus nunca te deu uma ordem de obediência, que Ele não preparou a provisão no momento seguinte. Aquele rio, aquele mar, tinha parado dias atrás, lá para frente. E ele veio minguando. Tinha uma hora, tinha um momento onde o povo ia pisar. E na hora que ele pisou, as gotinhas veio, acabou. Deu certo. Você não pode imaginar, eu também não posso, o sofrimento de Moisés para falar aquilo para o povo. Imagina um pastor aqui falando: nós vamos passar por aquela represa. Quantos aqui iriam? Quantos aqui iam pegar o filho e subir um monte, e esperando que lá em cima algo ia acontecer? Ou não ia acontecer? Mas a única coisa que eu sei que vai acontecer, Deus, é que eu vou obedecer. Deus tem um novo patamar para nós. Ei, eu não estou falando com gente que vai sacrificar filho. Eu estou falando com gente que está sendo refém das finanças. Eu estou falando com gente que está sendo refém do Deus certo na vida do teu filho ou da tua filha. Eu estou falando com gente que acha que a promoção do trabalho é o Deus certo para a tua vida. Cai na real. O Deus certo para a tua vida é obedecer ao teu Deus. O Deus certo não é a tua igreja ser perfeita. O Deus certo não é o presbítero ser perfeito. Porque nos meus defeitos, infelizmente, porque não são propositais, a sua vida está sendo aperfeiçoada. Se você estiver sofrendo em Deus. Se você, na hora que você vê pastor, eu ou qualquer pessoa aqui errar, você dobrar o seu joelho e falar: vem diabo, me pega aqui, ó, porque eu não vou discutir com ele. Eu estou aqui, ó. Ah, você não está entendendo, irmão. Eu estou aqui, ó. A igreja não briga. A igreja não tem discórdia. Eu estou de joelho. No dia seguinte, se é de Deus, no dia seguinte, o pastor vem e fala: irmão, estava errado, Deus me mostrou. É isso aqui mesmo. Vamos, segue em frente.